Fala pessoal, como havia combinado com vocês, vou estar fazendo a monitoria dessa semana com resolução da lista 1 de exercício. Não sei se todo mundo da turma já está no grupo de WhatsApp, é através de lá que a gente define como serão as monitorias, e foi por lá que a gente combinou que essa semana seria uma gravação com algumas resoluções da lista, né? Porque eu acho que o horário da turma está bem diferente, então, tanto presencial quanto online, a gente está com dificuldade de encaixar horário. Então, por lá, não só isso de definir a monitoria, o pessoal está tirando bastante dúvida a respeito da matéria. Então, eu acho que é importante que todo mundo entre e para se inteirar mesmo sobre tudo. E, como eu disse ontem no grupo, o Beluso, essas listas aqui, que eu vou corrigir agora, ele não dá nota, mas ele verifica quem fez para caso a pessoa precise de arredondamento da nota depois. Então, além de ser importante para fixar o conteúdo, pode ter uma influência na nota lá na frente. Então, é fortemente recomendável que vocês façam. Essa lista 1 é uma lista de revisão, né, que traz alguns conceitos de estatística, média, variância, algumas propriedades, para que vão ser muito úteis nas demonstrações lá na frente que a gente vai fazer, né? E não só essas propriedades estatísticas são importantes, está claro na cabeça, como as propriedades de álgebra matricial, né? E, enfim, a gente vai seguindo aqui, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no grupo, pode me procurar e vamos dar início aqui à lista. Na questão 1, é simplesmente para que apresente as propriedades da esperança, desculpa. E eu acho que vocês não precisam entrar no nível de demonstrar todas essas propriedades, abrir pela definição de esperança, de somatório e tudo mais. São bem simples de demonstrar nesse caso, mas as propriedades são bem intuitivas, né? Por exemplo, essa primeira é a linearidade das esperanças, no caso, né? Onde a gente tem que a esperança de duas variáveis aleatórias, né, onde x e y são duas variáveis aleatórias diferentes e ambas são multiplicadas por uma constante, é igual à soma das variáveis com a constante, a soma das esperanças das variáveis com as constantes para fora. Basicamente, a gente consegue tirar a, a constante para fora da nossa esperança sem problema nenhum. A esperança da constante é sempre a própria constante. E. Ah, esse daqui eu acho que tá meio redundante com aqui de cima, né? Mas enfim. A esperança da soma é sempre a soma das esperanças, né? Basicamente é o que diz aqui, só que esse não está multiplicado pela constante. As propriedades da esperança são bem simples, mas é importante que isso esteja extremamente claro na cabeça de vocês. Passando aqui para questão 2, as propriedades da variância. E
O comando da questão já define aqui, né, que a variância é igual à esperança de x ao quadrado menos a esperança de x ao quadrado. Tem mais de uma forma de escrever essa variância, né? Essa não é a primeira definição de variância, mas essa é uma forma muito útil da gente utilizar a variância nas demonstrações. Vocês vão ver mais para frente que diversas vezes a gente utiliza assim, porque é um passo que as demonstrações saem mais fácil, às vezes, utilizando dessa forma, mas a gente vai definir aqui ó, algumas propriedades da variância. Por exemplo, aqui a variância de AX mais B. O que acontece? Como a variância é uma medida de dispersão, né? O, qualquer constante que esteja dentro dela ali, não associada a uma variável aleatória, ela é zero, porque você não. Você, a cada observação, você está adicionando o mesmo valor naquela variável aleatória, você não muda a dispersão. Mas, se você tem uma constante que está diretamente multiplicada a x, por exemplo, que é a nossa variável aleatória, a gente tem que a variância de x vai ser multiplicada por essa constante, só que ao quadrado, porque a variância é dada em termos quadráticos, né? Então, quando você retira essa constante para fora, você tem que, tem que considerar que a constante está elevada ao quadrado. Mais uma vez, é relativamente simples de demonstrar isso, se vocês acharem necessário, posso fazer isso, mas eu não acho que tem tanta necessidade, porque são regrinhas relativamente simples e aí é mais para ficar claro na cabeça. A segunda, a gente tem que a variância de uma constante é sempre igual a zero. Mais uma vez, se todos os valores são iguais, você não tem variabilidade nenhuma e, portanto, a variância é igual a zero. Essa outra aqui, até foi um ponto que o Beloso enfatizou bastante, que no primeiro momento ele esqueceu se era mais, se era menos, mas uma regra importante a respeito da soma ou subtração de variância. Você sempre soma as variáveis aleatórias e se você estiver somando, aqui porque estão mais ou menos aqui e mais ou menos aqui, uma vai ser sempre igual ao outro, nesse caso. O que acontece? Se você tem duas variáveis aleatórias, você quer considerar a variância deles em conjunto. Então, se está somando, você agrega a variância dos dois, a variabilidade dos dois vai ser considerada em conjunto. E se eles são correlacionados, nesse caso, você vai adicionar também, na verdade, você adiciona de qualquer jeito, né, a variância conjunta deles, né, que é o que a gente chama de covariância. Então, a gente tem que essa variância desse cara vai aumentar ainda mais, né, porque essas variáveis estão relacionadas. Mas quando você faz menos, faz um menos o outro, aqui não é menos. Aqui é mais independente. Mas você desconta duas vezes a covariância de x, y, nesse caso. Então, não sei se foi isso que confundiu o Beloso lá na hora, mas basicamente
as duas, você sempre soma as variáveis aleatórias e ou aumenta ou desconta duas vezes a covariância. Essa propriedade aqui, essa última, no exercício 3 a gente vai demonstrar aqui, abrindo as contas. Então, o Beloso achou que seria interessante, dado que poderia gerar algum tipo de confusão a respeito do, do que ele passou lá na sala, mas é relativamente simples de demonstrar aqui. Basicamente, a gente precisa utilizar aquela definição de variância, né? No caso que está mostrado aqui, né? Essa definição de variância. E, e abrindo, né? é, os termos quadráticos, até que a gente consiga reorganizar de um jeito que fique nessa forma aqui, né? A gente abre primeiro aqui o x mais y ao quadrado, por expansão de polinômio mesmo, e pela linearidade das esperanças, a gente consegue separar cada um dos termos. Aí, substituindo esse cara aqui, a gente tem essa expressão. E após isso, a gente expande esse outro polinômio aqui, né? Chegando numa formulinha extensa, mas nada de muito extraordinário aqui também. E depois a gente só dá uma reorganizada nos termos aqui, né? A gente vê que esse e de x ao quadrado passa para cá, esse... Só eu tinha visto um pequeno errinho na fórmula, aí eu pausei o vídeo, arrumei e espero que fique claro para vocês. Basicamente, né, o que a gente utiliza para fazer essa demonstração da soma das variâncias é utilizar a definição de variância e ir abrindo os quadrados, né? Aqui, como eu disse, a gente vai abrindo para os dois casos, né? A gente pega o primeiro termo ao quadrado, as variáveis aleatórias ao quadrado, depois a soma das variáveis aleatórias, a esperança das variáveis aleatórias ao quadrado. Nisso, a gente expande esse cara aqui, né? E chegamos nessa formulinha extensa. Depois, a gente basicamente só reorganiza os termos. Aí, o que que a gente quer fazer para demonstrar o que a gente quer desde o início? A gente quer deixar a esperança de x ao quadrado menos a esperança de x elevado ao quadrado e o mesmo para y juntos. Por quê? Porque a gente vai utilizar essas definições aqui depois para chegar naquela fórmula final. Aí eu deixei aqui esses caras um do lado do outro, esses caras um do lado do outro, e aqui a gente sobra, né, dessa expansão que a gente fez aqui, menos duas vezes e de x vezes e de y, menos
e de x vezes y. E o que acontece? Para a gente utilizar a definição de covariância, a gente prefere inverter esse sinal aqui, que aí a gente reorganiza os termos, passa o mais aqui e troca esses dois caras. Mas é a mesma coisa, né? Obviamente, senão a gente não poderia estar fazendo isso. Mas por que que a gente escreve desse jeito? Porque essa daqui é a definição de covariância de x e y, né? Pensando na mesma fórmula, né? Se a gente fosse ver, tipo, só o x. Se a gente coloca o, a variância de x pode ser um caso especial da covariância de x com y. Então, isso daqui é meio que a mesma coisa disso daqui se a gente chamar o y de x, né? Que a gente está fazendo. A esperança poderia ser a esperança de x vezes x menos a esperança de x vezes a esperança de x. Nesse caso, eles são completamente análogos. Portanto, uma vez que a gente colocou os termos dessa forma, a gente pode substituir a variância de x por esses dois carinhas aqui, a variância de y por esses dois carinhas aqui, e a covariância de x por esses dois carinhas aqui. E tem esse mais dois na frente, portanto, substituindo, a gente demonstra que a variância de x mais y é igual à soma da variância de x mais y mais duas vezes a covariância de x com y. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida também podem falar. A questão 4, nós precisamos definir a lei das expectativas iteradas e a definição é basicamente que a esperança condicional em y da esperança de x dado y é igual à esperança de x. Essa lei ela é extremamente utilizada nas demonstrações de econometria. Ela é relativamente simples de demonstrar. Vou fazer a mesma demonstração que o Beluso fez em aula e também não é uma coisa tão difícil de guardar, de entender a intuição, mas basicamente a gente utiliza a definição de esperança condicional. Isso aqui dá para fazer tanto para o caso contínuo, utilizando o integral, quanto para o discreto, utilizando o somatório. A demonstração vai ser extremamente parecida, mas eu fiz assim porque, baseando nas notas do Beluso mesmo. Aí, como que a gente prossegue com essa demonstração? A gente faz a esperança da esperança de x dado y, utilizando a definição, né, da esperança enquanto o, a integral, né, da esperança que a gente quer medir, condicional ao y, no caso. Por isso que a gente tem esse f de y na frente aqui. Porque aí agora a gente faz a esperança, a gente tem outra esperança aqui dentro, no caso, né? Então, a gente abre mais uma integral, expandindo esse carinha aqui.
Aí a gente tem que a esperança é igual a integral de f de x dado y multiplicado por x, né? Que é toda essa seleção aqui no caso. A gente consegue inverter f de y com esse d de x para ficar mais fácil de manipular e abrindo pela definição de probabilidade condicional, a gente faz que f de x, y, né, que é a função de, de probabilidade conjunta x com y sobre a função de y, que é exatamente a mesma coisa que isso daqui, né? A gente está usando a definição de probabilidade condicional. E por que a gente quer fazer isso daqui? Porque aí a gente consegue cortar esse y com esse y, chegando a somente a função de probabilidade conjunta de x com y multiplicado por y e, e basicamente é isso. Agora a gente foi até uma dúvida que surgiu no grupo da monitoria a respeito dessa propriedade aqui, né, que diz que o, a derivada não, a integral da função de probabilidade conjunta em y é f de x. Da mesma forma, se fosse esse cara aqui integrado em x de x, a gente teria f de y. Lá no grupo, eu dei uns exemplos utilizando para o caso discreto, que eu acho que talvez fique mais fácil de pegar a intuição. Se alguém quiser, só mandar mensagem que eu encaminho, caso não tenha entrado no grupo ainda, ou dar uma olhada lá. Aí, basicamente, chamando esse cara de f de x, a gente substitui tudo isso aqui e temos que x vezes f de x, aqui temos a integral de x vezes f de x dx, que é exatamente a definição que a gente tem de esperança de x, né? Portanto, a gente consegue demonstrar a lei das expectativas iteradas. Eu acredito que o Beluso não vai cobrar esse tipo de demonstração, porque isso é estatística, matéria que vocês já viram, mas é extremamente importante que vocês saibam de cabeça a lei das expectativas iteradas e tudo mais, porque senão vocês não vão conseguir desenvolver boa parte das demonstrações. Essa e a lei da variância total são as duas bem importantes. A da variância total, eu vou estar mostrando para vocês aqui agora, que basicamente ela diz que a variância de y é igual à esperança da variância de x, y dado x, mais a variância da esperança de y dado x. Parece até um trava-língua, mas também não é uma propriedade tão extraordinária. Essa demonstração eu fiz um pouco não, fiz uma demonstração bem diferente da do Veloso, porque eu acho essa mais simples. Mas, enfim, só porque o exercício aqui pediu uma demonstração, acho que essa deixa mais intuitivo do que está acontecendo.
Só que eu parto da lei das expectativas iteradas e da definição de variância. O que ele faz é um pouco diferente. Talvez o dele seja até mais formal, mas, repetindo mais uma vez, eu não acho que vocês precisem tanto saber essas demonstrações. As de econometria são o que de fato vai ser cobrado de vocês, mas é importante saber que isso aqui existe na hora de vocês fazerem as demonstrações. Beleza. A gente começa utilizando a definição de variância, que é a esperança de y ao quadrado, que é igual à esperança de y ao quadrado menos a esperança de y elevado ao quadrado. E a gente passa, na verdade, a gente utiliza a lei das expectativas iteradas para os dois casos. Geralmente, a gente passa, quando a gente olha aqui, por exemplo, a gente passa desse caso aqui para esse, né? A gente tem uma esperança condicional, a gente faz a expectativa dela e deixa uma esperança incondicional. Nesse caso, a gente está fazendo o inverso, né? A gente tem a esperança incondicional e a gente faz o caminho contrário, adicionando a esperança e o dado x nos dois termos. Fazendo isso, a gente utiliza para esse cara aqui a definição de variância também. Só que, pensando que se a variância de y é igual à esperança de y ao quadrado menos a esperança de y elevado ao quadrado, é como se a gente pegasse esse cara. A gente quer saber o valor desse cara. Aí, basicamente, a gente passa esse daqui para cá e fica que a esperança de y ao quadrado, a esperança de y ao quadrado é igual à variância de y menos a esperança de y ao quadrado. Talvez isso tenha ficado um pouco confuso, falando assim, porque fica parecendo que eu estou falando que a esperança de y ao quadrado e a esperança de y ao quadrado são a mesma coisa, mas não são. Tenta quebrar um pouco a cabeça com isso daí, se acharem necessário, ou mais uma vez, repito, podem me tirar dúvida. Mas, basicamente, a gente usa isso para devolver essa fórmula da variância de um jeito diferente. Então, aqui, utilizando essa regrinha que eu falei, a gente vai ter que a esperança de y ao quadrado dado x vai ser igual à variância de y dado x mais o caso que eu falei aqui, como se passasse esse carinha aqui para cá, a esperança de y dado x ao quadrado. Esse cara aqui permanece igual. Aí, beleza. Aqui, a gente pode usar a linearidade das expectativas, separar esse cara. Então, a gente mantém a esperança da variância de y dado x. E, como a gente tem aqui esperança e esperança, a gente consegue... Ah, na verdade, eu fiz direto aqui, né? Esse cara tem a esperança, que tem a esperança daqui. Aí, pela linearidade da esperança, eu consigo agregar esses dois termos juntos aqui, né? Basicamente, eu passei esse cara para ficar juntinho com esse daqui. Esse daqui a gente não mexe mais, mas no segundo termo, a gente tem que a esperança da esperança de y dado x ao quadrado menos a esperança da esperança de y dado x ao quadrado.
que, como vocês devem suspeitar, é exatamente a definição da variância de y dado x. Você tem um primeiro termo aqui ao quadrado, e a gente tem esse segundo termo ao quadrado. Só que é importante que esses dois ao quadrado sejam muito claros por que são diferentes. Penso que esse primeiro termo é como se a gente pegasse cada elemento dentro de uma amostra e multiplicasse ele por ele mesmo, né? Porque eleva ao quadrado todos os elementos que a gente está passando. Pensa num somatório, aí cada um desses carinhas a gente está elevando ao quadrado, até chegar numa grande soma desses termos. Já o segundo, esse cara aqui, ou esse cara aqui, no jeito mais esticado, é como se você pegasse todos esses mesmos termos e fizesse a média deles, sem levar ao quadrado. Depois de fazer a média deles, aí que você leva ao quadrado, nesse caso. Então, basicamente, no primeiro, a gente está fazendo a média de termos que a gente está levando ao quadrado, e no segundo, a gente faz o quadrado da média que a gente constrói a partir dos nossos termos. Espero que tenha ficado claro. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas enfim, podem procurar qualquer coisa. E a gente finalmente finaliza com a definição de variância de y, sendo exatamente igual à esperança da variância de y dado x, mais a variância da expectativa de y dado x. Ela é trocadinha, assim, né? Esperança da variância e variância da esperança. Agora, indo de fato para a parte mais econométrica, e isso aqui é muito importante saber, nessa questão a gente vai discutir um pouco as hipóteses do modelo de regressão, também chamada de hipótese de Gauss-Markov. São quatro, né? Às vezes isso é apresentado como cinco, mas que divide a quarta hipótese aqui no caso. E para utilizar e como referência para escrever essas hipóteses, eu utilizei o apêndice E do Udrid, Introdução à Econometria. Eu já cheguei a passar para um aluno esse apêndice, ele é realmente muito bom para essa parte matricial, assim, e eu recomendo bastante. Se vocês quiserem, fala que eu mando no grupo para vocês. Vamos lá. A primeira hipótese do modelo é a hipótese de linearidade, né? Que a gente vai ter y é igual a x beta mais u, onde y é um vetor n por 1, x é basicamente nossos dados, que nossa matriz observada n por k, e a gente tem o u, que são nossos erros não observados. É importante ter em mente essas as dimensões das matrizes que a gente está trabalhando, isso é essencial.
Mas qual que é a ideia da hipótese de linearidade do modelo? Basicamente, é a razão de ser da nossa, do nosso modelo de regressão. A gente quer encontrar uma relação entre a variável dependente e as independentes, e a gente assume uma relação linear. Desse modo, quando a gente pressupõe a importância dessa relação linear, a gente está avaliando o efeito da mudança de uma das variáveis independentes do nosso modelo na variável dependente que a gente quer avaliar, né? Então, essa é uma hipótese relativamente simples, né? Tipo, é a primeira hipótese do modelo. E é basicamente isso. É para discutir um pouquinho sobre elas. Vocês podem escrever com a própria palavra de vocês, tudo mais. A segunda hipótese é a hipótese de exogeneidade. A gente tem condicional a matriz X inteira, cada erro, o subscrito T, tem medida zero. Ou seja, a expectativa condicional de UT, dado X, é zero. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, independente dos nossos x's e para todo u que a gente vai ter na nossa amostra, e cada u vai ser relativo a cada observação que a gente tem N observações nesse caso, aqui que a gente tem que o T vai de 1 a N, a média desses erros vai ser zero. E por que que essa hipótese é importante para a gente? Porque se as variáveis independentes, no caso x, estiverem correlacionadas com os erros do modelo, a gente tem uma, uma dificuldade de interpretação dos coeficientes. E, portanto, o modelo deixa de ser preciso nesse caso, né? Porque é como se você tivesse um modelo poluído, né? Os seus erros estão poluídos com informações que se relacionam com as suas variáveis independentes. Então, você perde precisão e perde capacidade de avaliar o modelo nesse caso. A terceira hipótese, a ausência de multicollinearidade, o Udrid define ela como simplesmente a matriz X classifica K parâmetros. Tem alguns outros lugares, alguns outros materiais que definem como lá a matriz tem posto completo. Isso, falar que tem posto completo, a definição matricial, é basicamente dizer que você tem suficientemente, tem parâmetros e observações suficientes para que você consiga, de fato, fazer a inversão da matriz, fazer
todos os cálculos para que você construa o estimador. Porque, por exemplo, se você tem alguma variável que é linearmente dependente de outra no seu modelo, a gente vai ter um problema, porque ela não vai ter poço completo e ela vai ter essa variável que é linearmente dependente. Portanto, nessas situações, não sei quanto está fresco na cabeça de vocês, mas nesse tipo de situação, a matriz não possui inverso. O determinante dela vai dar zero, portanto, você não vai conseguir fazer a inversão dela. E se você é incapaz de fazer a inversão da matriz, você é incapaz de ajustar o modelo de MQO. Então, você não pode ter, por exemplo, sei lá, um exemplo besta. Hum, distância. Você está avaliando um modelo que diz o preço de viagens turísticas. Eu espero que o preço esteja correlacionado com muitas coisas, como a qualidade do lugar, a procura, né? Tudo que tiver associado ao motivo das pessoas valorizarem aquele lugar, mas uma coisa que também vai ser valorizada é a distância. E se você tiver uma variável que duas variáveis no seu modelo, por exemplo. Ah, eu tenho distância em quilômetros e a distância em milhas. E você decide colocar as duas no seu modelo, você vai dar pau, porque as duas são linearmente dependentes, que a relação de milha para quilômetro é linear. Você multiplica por um, eu não sei exatamente qual a relação de milha com quilômetro, mas cada variável vai ser ajustada por um valor, e, portanto, você consegue construir uma a partir da outra e então seu modelo simplesmente não roda. Tá? Então, às vezes, quando você está programando, você está testando algum modelo, você pode ter esse tipo de erro e é importante verificar as variáveis que às vezes a gente especificou mal o modelo. Por último, a gente tem a hipótese de homocedasticidade e ausência de correlação, que no Udrid, no livro, quando ele não utiliza a notação matricial, ele apresenta essas duas hipóteses separadamente, mas aqui a gente ele utiliza elas em conjunto. Basicamente, a de homocedasticidade, a gente tem que a variância de o t ao quadrado dado a matriz X é igual a sigma, né? Que é que o, um vetor de desvios, mas que ele é o mesmo, independente. Por isso, homocedasticidade. O homo é de igual, esse cedasticidade, o skenetic, que é basicamente você dizer que em qualquer trecho do seu modelo de regressão, os erros estarão distribuídos com o mesmo desvio, no caso. E também a gente tem que a covariância de UT, US, para todo T diferente de S, dado X não,
condicional, é dado X, tá certo? É igual a zero. Ou seja, os nossos erros não são correlacionados. Essa é uma hipótese que é facilmente quebrada em série de tempo, né? Porque a gente tem como a variável em t depende da variável em t menos um, o erro de t menos um vai estar diretamente relacionado ao erro de t. Então, é como se aquele erro sempre tivesse embolado na, na, nas variáveis do seu modelo. Em notação matricial, a gente consegue colocar essas duas formas, essas duas hipóteses, na verdade, como uma só. Tratando o da forma matricial dado x, a gente tem que o vetor sigma ao quadrado de IN, que é a matriz identidade N por N, onde N é o número de observações. Isso daqui garante ambas as hipóteses, né? Que a gente vai ter que a variância de U é igual ao sigma e essa covariância aqui vai ser entendida como zero, nesse caso. Essa hipótese... eu já falei, né? Isso aqui é a hipótese da homocidacidade. Afirmar que o modelo tem a mesma variância em todos os valores. É, também sobre a hipótese de autocorrelação. Tá. Aqui está discutindo um pouco sobre a importância dessas hipóteses para a inferência não ser enviesada e comprometer a precisão da estimativa. E aqui eu também escrevi alguns testes para que a gente consiga verificar se essas hipóteses estão sendo atendidas. Agora, passando aqui para a questão 7, que ela pede para a gente diferenciar dados de corte transversal e dados de série de tempo. Um bom jeito de resumir assim, é pensar no dado de corte transversal, ou cross-section em inglês, como uma fotografia. Existem essas variáveis que a gente está olhando no presente e a gente vai computar uma quantidade de observações nesse momento a respeito do, do valor para cada uma delas para nossas unidades observacionais, que podem ser indivíduos, empresas, países, é, qualquer tipo de agregação é possível que a gente coloque. E cada observação vai estar na amostra somente uma vez, correto? Por exemplo, sei lá, se a gente for fazer avaliação de desenvolvimento dos países, vai ter lá cada país, vai ser uma linha da nossa base de dados e cada variável, para cada relação de país com variável, a gente vai ter uma informação e a partir de todo esse nosso conjunto de variáveis, a gente consegue fazer modelos econométricos que tentem explicar a relação entre esses indicadores que a gente está avaliando. Já os dados de série de tempo são tidos como um filme.
né? Pensando ainda para o caso de países, a gente pode pegar essas mesmas variáveis de países. Ah, qual que é o PIB do país, qual que é a taxa de juros, qual que é a atividade econômica, exportação, investimento em educação, em pesquisa, etc. Tudo que a gente quiser inserir no nosso modelo. Só que ao invés da gente olhar para o estático, né, tipo assim, tirar uma foto, a gente olha para uma perspectiva temporal. Né? Tipo assim, pega esses mesmos dados desses países, só que no intervalo de 20, 30, 50, 100 anos, o quanto você quiser, e isso faz com que a gente consiga pegar muitos países em muitos períodos do tempo diferentes. Então, não só a gente consegue analisar estaticamente, mas em termos relativos ao tempo, nesse caso, um contínuo. Aí, em relação às hipóteses de Gauss-Markov, que a gente detalhou anteriormente, o, a hipótese que é mais improvável, não, a hipótese que de fato não existe em modelos de série de tempo é a ausência de correlação dos erros, no caso, né, que é essa hipótese aqui. No caso, melhor dizendo, essa daqui. Porque o que acontece? Como eu citei isso anteriormente, inclusive, mas basicamente, se a variável de hoje é relacionada com a variável de ontem, então o erro da variável de ontem é absorvido dentro do, do cálculo, né, na hora que a gente está fazendo a estimativa. Isso vai fazendo com que o nosso modelo de regressão vá ficando poluído por essa correlação que a variável tem com ela mesma. E isso é um problema para o nosso modelo. Então, por isso que série de tempo a gente não consegue utilizar um MQO ou um, um MQG. A gente não consegue fazer sem que a gente tente outra abordagem, porque o modelo não vai funcionar. Ele vai ser completamente impreciso. Dito isso, para aprender as técnicas relativas à manipulação de série de tempo, que divide econometria 2 e econometria 3. Assim, são dois mundos bem diferentes, né? E existe toda uma série de abordagens que a gente pode fazer para lidar com esse tipo de problema, mas aqui essa questão é mais para a gente dar uma contextualizada e entender a importância das hipóteses de Gauss-Markov. Aí, em relação a dados de corte transversal, aí é bem mais tranquilo, né, de a gente achar um, de construir um modelo com hipóteses razoáveis, mas ainda assim, pode haver casos, as hipóteses não são satisfeitas e a gente consegue construir alternativas para tentar mitigar ou complexificando o modelo, mudando a especificação e etc. Nesse caso aqui, uma hipótese que pode ser facilmente um problema na nossa estimação em cross-section é a de homocedaticidade, né? Tipo, é fácil que ela seja violada, pois em muitos tipos de dados é possível ou provável que a variância dos erros esteja relacionada às variáveis explicativas. Nesse caso, quando a variância não é constante
para todos os erros, independentemente, a gente tem um problema que o nosso modelo deixa de ter o, os erros homocedásticos e, portanto, o nosso estimador passa a não ser o mais eficiente nessa situação. Passando aqui agora para questão 8, eu respondi a A e a B da questão 8. A C, eu não cheguei a fazer ela nesse documento, porque a prova dela é bem complexa, a prova formal. A intuição até que é relativamente tranquila pela hipótese, pelo teorema de Gauss-Markov. Mas eu vou estar enviando junto para vocês um materialzinho que demonstra todo o blue, né, das hipóteses de Gauss-Markov. E a parte do best, né, que diz que é o estimador, que é o melhor estimador, é a parte de fato mais complicada, que a gente tem que demonstrar que, dentre todos os estimadores possíveis que a gente poderia construir, o GMQO é o melhor deles. O que quer dizer melhor? Ele tem a menor variância. Mas a gente chega lá. Para mostrar que ele é não viesado, é relativamente tranquilo. A gente precisa citar aqui quais são as hipóteses de que a gente vai utilizar. Eu estou usando esse eu, E2 e 3 porque é como o Udrid chama, mas a gente utiliza essas três para mostrar que ele é não viesado. E colocando aqui a definição, né, de beta-chapéu, fazendo todo aquele processo de substituir aqui o processo gerador de dados no Y, aqui utilizando a linearidade das expectativas para separar esses dois caras aqui, né? Na verdade, nem precisa chamar linearidade expectativa, é basicamente uma distributiva que a gente faz aqui, a gente multiplica, a gente separa, multiplica, esse cara está multiplicando os dois lados, então passa um aqui multiplicando o x beta e outro multiplicando u, correto? Hum, Sendo assim, aqui a gente tem que esse cara, vezes a inversa dele, vai ser uma matriz de identidade. E esse outro cara aqui se mantém junto com o, o XI. O XI não, desculpa. O U. Aí aqui, é, a gente faz a expectativa condicional de X. A gente toma essa expectativa condicional para os dois caras e fazendo isso, a gente tem o beta não muda nesse caso, né? Porque o, o beta dado X, né, vai ser o mesmo. O x' x menos 1, x', a gente mantém. E só esse u a gente vai fazer a esperança condicional dele também. E pela segunda hipótese de Gauss-Markov, esse cara aqui, a gente tem que a esperança de u dado x é igual a zero. Então, se a esperança que u dado x é igual a zero, todo esse cara aqui
é igual a zero e, portanto, a esperança de x, de beta, dado x, é igual a beta, portanto, o estimador é não viesado, né? A gente chegou no, saiu do beta chapéu e igualou no ao beta no final, que é o que a gente queria demonstrar desde o começo. Aí agora, a variância dá um pouquinho mais de trabalho, as continhas assustam um pouco, mas escrevendo detalhado, entendendo passo a passo, não fica tão difícil. A gente começa a partir da variância condicional de beta, né? Utilizando aqui a definição de variância na forma matricial, que isso aqui é basicamente como se fosse um ao quadrado, né? Que você, beta chapéu menos beta vezes beta chapéu menos beta transposto, isso aqui é basicamente um ao quadrado na forma matricial. Fazendo isso daqui e abrindo esse polinômio, né? Fazendo, a gente consegue. Na verdade, a gente está abrindo ambos esses caras aqui, no caso, né? A gente faz uma. Espera que eu dei lá. Ah, não, basicamente o que aconteceu aqui é que a gente. O que acontece aqui é basicamente, eu dei uma pausa porque eu tinha confundido, mas retomando aqui. O que a gente faz é pegar esse beta chapéu e colocar a fórmula dele, né, que é basicamente esse cara aqui, que é x' menos 1 x'u, que é o que a gente já utilizou ali em cima, né? Que é esse cara aqui. A gente basicamente pega esse cara e joga aqui dentro. Dito isso, a gente reorganiza os termos de modo a deixar ambos os lados da equação dessa forma aqui, que a gente consegue cortar beta com beta, sobrando isso aqui. Reorganizando os termos, utilizando a propriedadezinha de matriz, a gente consegue mandar esse U aqui para fora, aqui para o meinho, né, da, da expressão, e pela linearidade das expectativas, a gente consegue ir fazendo todas as esperanças, de modo que fique nesse meinho aqui a esperança de U linha, que é como se fosse um U ao quadrado, nesse caso, né? Como se fosse um U ao quadrado na forma matricial. Dito isso, através da hipótese E4, a gente consegue. Vou voltar lá na hipótese E4 rapidinho, só para mostrar para vocês. Que a variância de U dado x é igual a sigma quadrado vezes matriz de identidade, que não vai impactar nada, né? Que é uma matriz de zeros e uns, ou seja, a gente tem aqui esse cara inserido no meio da nossa expressão. Esse i não muda em nada na nossa vida, a gente pode só parar de escrever ele. O sigma quadrado, a gente consegue
passar para frente por ser uma constante, e a gente consegue dar uma reorganizada nos outros termos aqui, de modo que a gente consiga finalmente cortar toda essa situação aqui. O que a gente corta tudo, a gente sobra que a variância de beta, dado x, é igual a sigma ao quadrado, x' x, menos 1. Pessoal, para a monitoria de hoje, eu preparei isso. Na... Eu não sei se vocês vão querer monitoria presencial ou online, ao vivo, essa semana, mas se vocês quiserem, eu posso fazer esse modelo para o restante das listas de exercício ou alguma outra dúvida que vocês venham a ter. Nesse caso, espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu vou fazendo o possível aí para auxiliar vocês. Beleza? Valeu.